Olá, eu me chamo Rodrigo de Pinho Franco, eu acabo de me formar em Engenharia Sanitária Ambiental na UFSC e gosto de dizer também que eu me formei em Engenheiro Educador a partir da minha atuação como educador ambiental e extensionista pelo Núcleo de Educação Ambiental da UFSC, em Meandro. Lá eu atuei durante 2018 e 2019 no projeto como bolsista, Captando Consciência, Valorização da Água da Chuva e dos Saberes. Esse projeto, então, ele inspira o artigo que eu escrevi, que é um relato de experiência submetido no eixo temático de práticas e reflexões em educação ambiental. O número de submissão foi 262601, a autoria é minha, Rodrigo de Pinho Franco, e o título é Captando Consciência da Ação, Reflexão, Ação à Hidroconsciência. Então, eu estou gravando esse vídeo então para tentar responder à provocação que vocês fizeram sobre qual é a contribuição desse trabalho para impulsionar a transição que a gente precisa ter diante dessas realidades e desafios que têm sido apresentados pela epidemia, mas que também já haviam sido apresentados pela crise ecológica e pelas multicrises que a gente tem no cenário global, assim, né? Mudanças climáticas, direito à moradia, direito à vida, direito a todas essas questões, né? Eu gostaria de, antes disso, de contextualizar então que eu vou tentar trazer essa contribuição dentro da perspectiva da engenharia sanitária ambiental, que é a minha área de atuação, né? Então, com certeza, esse diálogo está atravessado pela questão do acesso à água, porque a gente trabalhou durante esses 2 anos com escolas públicas, né, que tinham contextos diferentes de acesso à água, mas inclusive na própria escola que a gente atuou em 2019, a Beatriz de Souza Brito, eles ficaram um mês sem água. Então, isso com certeza está atravessando e foram coisas que provocaram muito essa ação, reflexão, ação, que é que inspira esse, esse artigo, esse relato de experiência. Bom, eu vou gravar esse vídeo para tentar é, falar um pouco sobre como foi esse processo em mim e o artigo, né, o relato de experiência, ele é mais para tentar disseminar alguma forma e como foi que eu observei isso através da minha atuação. Essas coisas são muito próximas, na verdade. Eu só consegui ter essa reflexão porque eu comecei a praticar e agir como extensionista, como educador ambiental, acreditando que nos processos eles têm que valorizar o cotidiano, têm que valorizar os seus contextos, assim como a hidroconsciência nos faz, né? Então, esse despertar de uma hidroconsciência através da ação-reflexão é um pouco o que esse artigo está querendo dizer e indicar, assim, né? Então, uma das contribuições que eu já posso dizer é que valorizar a água como uma matriz ecopedagógica, como a Vera Lessa Catalã, que é uma professora lá da Faculdade de Educação da UNB, que trabalha sobre as qualidades sensíveis da água, é um mecanismo, uma metodologia que pode potencializar muito os processos pedagógicos de despertar uma hidroconsciência, né? Ou seja, formar um sujeito ecológico, como diz a Carvalho, né? Que é o que um pouco que a educação ambiental se propõe a fazer, né? Então, trazendo também essa questão da educação ambiental como um processo crítico, transformador, emancipatório, tudo isso está embarcado nessa reflexão. Bom, inicialmente a minha atuação ela passou a ser, ela era muito tecnicista, porque eu valorizava no título muito a valorização da água da chuva, não a dos saberes. Porque eu estava na ânsia, eu era muito mais primeira atuação como extensionista e eu achava realmente, eu cometia esse engano de achar que eu tinha que construir um sistema de captação de água da chuva. E, na verdade, ao longo da minha atuação e dos meus desafios e inquietações, eu acabei percebendo e conhecendo a questão da comunicação, que é o que o Paulo Freire traz no livro, né, de extensão ou comunicação, onde a gente passa a entender, então, a extensão como um processo não de transmissão de conhecimentos, mas sim de valorização do que a gente tem
com quem a gente está atuando, né? De valorizar esses processos e tentar, a partir da realidade dessas pessoas, passar alguma coisa e contribuir de alguma forma. E eu entendi durante essa minha... me despertou, né, durante esse meu despertar de uma hidroconsciência, que usar a água da chuva e a água em si, se inserir nesse ciclo, é muito transformador e muito potente, né? Então, a outra contribuição é que essa potência ela pode ser usada para diversas formas, assim como a água, né? A água ela se forma, ela é plástica. Essa contribuição ela é muito plástica, ela pode tanto estar numa sala de aula, quanto estar num diálogo com alguém, quanto na própria instalação de um sistema de captação de água da chuva. E isso é um pouco o que é o despertar da hidroconsciência, de ter essa plasticidade também, entender a nossa realidade como eu, como um engenheiro, de me moldar, não pensar que eu tenho que seguir uma metodologia que uma norma pede e isso vai bastar para eu solucionar aquele problema de consumo, excesso de consumo de água, por exemplo, ou desperdício. Não, existe uma questão subjetiva anterior que eu preciso estar próximo dela também. E eu, como um engenheiro educador, eu percebi que ao estudar e atuar com a educação ambiental, eu comecei a ter isso de uma forma mais ativa e mais transformadora para mim. E se ela era transformadora para mim, ela passava a ser transformadora também para as pessoas que estavam convivendo comigo, né? Então, o que esse artigo ele provoca um pouco é o que eu trago principalmente no final, assim, da gente então construir mais pontes do que barragens, onde as pontes deixam a água fluir e valorizam todos os afluentes desse rio e deixam a água fluir, enquanto uma barragem segura tudo e tenta acumular toda essa vida e todos esses saberes e todos esses conhecimentos. E a gente sabe também que as barragens elas cedem, né? E elas, enfim, a gente sabe por Brumadinho e Mariana que elas também não são todas essas resistências, né? E os processos talvez de valorização das margens que a gente tem ao entender a vida como um rio, a gente começa a entender a forma do rio e as margens como potência desse rio, né? Então, o despertar de uma consciência para mim foi muito essa transformação de uma engenharia puramente técnica para uma engenharia popular. Uma engenharia que se basta em resolver um problema para uma engenharia que se desafia e desafia junto as pessoas com quem está atuando a solucionar juntos, conjuntamente, esse problema. E essas coisas e muitas dessas palavras que eu acabei falando são qualidades sensíveis da água. E isso é a influência que a Vera Alessia Catalão me trouxe com as minhas referências sobre a água como uma matriz ecopedagógica. E é um pouco o que tem nesse artigo também. Uma outra contribuição, então, que eu posso dizer é uma prática pedagógica que eu trago, e duas práticas no caso, né, que eu trago e faço reflexões. Uma inicialmente para trabalhar com crianças e a outra para trabalhar então com o processo de formação de engenheiros sanitaristas ambientais ou engenheiros de uma forma geral, que foi a atuação que eu tive, né, que a prática ali que teve tanto como profissionais já formados e atuando como engenheiros e profissionais em formação, né, engenheiros em formação. Elas são atividades diferentes, mas eu tentei trazer a valorização da água nesses dois processos. O teatro com as crianças que a gente fez na atuação durante os 2 anos, né, de 2018 e 2019, a gente fez esse teatro. Ele procura, antes de tudo, trazer a água como algo mais de ligar e relacionar todas essas pessoas e essas crianças, né? Porque o teatro ele se propôs ser interativo para justamente as crianças interagirem e entenderem o processo da água no meio urbano. E lá por detrás dessa prática a gente estava falando sobre impermeabilização, sobre alagamento, sobre acesso à água, mas a gente estava usando o lúdico da água e do ciclo da água da chuva, com
com a gente fantasiado com uma gota, como um sol, como um prédio, como uma flor, entendendo essa relação entre todos esses meios do urbano, a água da chuva. E esse processo a gente achou muito interessante, as crianças adoravam as fantasias e tudo mais, né? Então, como é importante a gente ter o lúdico junto com a gente. E o outro, indo um pouco mais para uma questão de mais teórica, assim, um pouco de uma outra forma de despertar, até porque é um outro público-alvo, né? Não um público-alvo, né? Porque aí que tá, eu não tenho a objetificar a quem eu estou transmitindo e conversando, né? Eu não estou fazendo essa transmissão, na verdade. Eu estou fazendo um diálogo e nesses diálogos a gente tenta valorizar as subjetividades, né? E esse processo, ele passa muito sobre as questões nossas sensíveis e emocionais. E quando elas passam pelas questões emocionais, é impossível a gente não falar de água. Porque quando a gente ri, tanto ri, a gente chora. Quando a gente está triste, a gente chora. Então a água, ela também está nas nossas emoções. E isso é um pouco que a Vera Alessia Catalão valoriza muito. E o que eu valorizei nessa segunda atividade que eu trago nesse relato de experiência. Quando eu perguntei inicialmente para essas pessoas citarem 3 características da água, elas citaram muitas características físico-químicas da água, que são reflexos da nossa formação tecnicista e não humanizada, e não valorizando as subjetividades, não valorizando esses contextos, não valorizando essas margens, não potencializando essas margens. E depois dessa prática pedagógica que eu fiz, que eu trabalhei muito as questões da valorização da água da chuva, da questão do contexto do ambiente, que tinha uma bacia no centro, da questão da gente estar numa roda, simbolizando, da prática que a gente fez, que o meu tórax é um hidrogênio, um oxigênio, e as minhas 2 mãos dadas com as pessoas do meu lado são os hidrogênios criando as pontes de hidrogênio, e a gente fazendo a simulação de estar num rio de olhos fechados e provocando uma história, isso fez as pessoas se transformarem. E quando eu respondi, fiz de novo a pergunta, cite 3 características da água, novamente apareceram questões físico-químicas, mas também apareceram condições subjetivas e emocionais, como amor, provedora da vida, e outras características que afloram e trazem uma percepção diferente, né, da água. E isso é então o despertar de uma hidroconsciência. Para finalizar, então, o que eu gostaria de dizer é que uma das contribuições que a gente pode ter para a nossa vida, enquanto sujeitos ecológicos que pretendemos ser, para vencer desafios futuros, é um processo que pode ajudar, que esse artigo tenta dizer, é entender de onde vem a sua água, para onde vai o seu esgoto, por que alaga, o que alaga, por que tanto cinza, por que a gente não pode ser mais permeáveis, né? Por que a gente não pode construir mais ponte que barragens, por que a gente não pode ser mais acolhedores, assim como os afluentes de um rio para formar o rio principal mais caudaloso e potente, porque a gente não pode valorizar então esses afluentes que nos compõem. Essas são algumas reflexões que eu gostaria de fazer com vocês. Acabei usando quase todos os 15 minutos do vídeo. Gostaria muito de estar ao vivo trocando essas ideias, mas eu espero que esse debate virtual que a gente faça seja muito produtivo e que, apesar de eu ter feito várias reflexões, eu gostaria de dizer que a gente consegue coletivamente, como outra questão da valorização da água, né, que ela acolhe todos, estar prontos para as transições e desafios que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, né? Então, muito obrigado e até logo.